Graça e paz, irmãos. Vamos abrir a palavra do Senhor no livro de Levítico, capítulo 10. Ontem à noite nós meditamos nos versículos 1 a 3 sobre como não cultuar ou o culto que Deus rejeita, um culto com fogo estranho. E hoje meditaremos no versículo 4 ao versículo 7. Qual culto Deus rejeita? É o tema da nossa mensagem. O culto com tristeza por quem Deus é. Levítico, capítulo 10, versículo 4 ao versículo 7. Eu convido a igreja a se colocar de pé para fazermos a leitura da palavra. Eu farei a leitura e os irmãos me acompanhem. Levítico 10, 4 a 7. Diz a palavra do Senhor. Então Moisés chamou a Misael e a Eusafã, filhos de Uziel, tio de Arão, e disse-lhes: Chegai, tirai vossos irmãos de diante do santuário para fora do arraial. Chegaram-se, pois, e os levaram nas suas túnicas para fora do arraial, como Moisés lhe tinha dito. Moisés disse a Arão e a seus filhos, Eleazar e Itamar: Não desgrenheis os cabelos, nem rasgueis as vossas vestes, para que não morrais, nem venha grande ira sobre toda a congregação. Mas vossos irmãos, toda a casa de Israel, lamentem o incêndio que o Senhor suscitou. Não saireis da porta da tenda da congregação, para que não morrais, porque está sobre vós o óleo da unção do Senhor. E fizeram conforme a palavra de Moisés. Os irmãos podem assentar. Irmãos, existe uma oração muito curiosa na Escritura, que está presente ali no livro do profeta Jonas. O livro do profeta Jonas, ele possui duas orações. No capítulo 2, a oração mais conhecida, quando Jonas está na barriga do grande peixe, e ele faz menção de vários salmos ao entregar ao Senhor aquela petição e aquela oração. Mas no capítulo 4, também há uma oração registrada ali do profeta Jonas. Eu gostaria de ler para os irmãos essa oração que se encontra no livro de Jonas, capítulo 4, versículo 1 ao versículo 3. Essa foi a oração de Jonas. Com isso desgostou-se Jonas extremamente e ficou irado, com isso que Deus ter desistido de destruir Nínive. E orou ao Senhor e disse: Ah, Senhor, não foi isso que eu te disse, estando ainda na minha terra? Por isso me adiantei, fugindo para Tarsis, pois sabia que és Deus clemente e misericordioso, e tardio em irar-se, e grande em benignidade, e que te arrependes do mal. Peço-te, pois, ó Senhor, tira minha vida, porque melhor me é morrer do que viver. Irmãos, essa oração foi proferida quando Deus salvou. Essa oração foi proferida quando Deus reteve a sua mão de destruir todo um povo, porque se arrependeu dos seus pecados. Essa oração foi foi a manifestação de um coração irado, porque Deus demonstrou a sua misericórdia, a sua clemência, a sua benignidade e a sua compaixão. O profeta Jonas, ele lamentou por quem Deus era. Ele lamentou e ele faz uma menção de vários atributos de Deus, lamentando porque Deus era aquilo que ele de fato é. Meus irmãos, quem de nós aqui teria coragem de afirmar que já lamentou pelo que Deus é? Talvez nós não tenhamos a mesma ousadia de Jonas de proferir em palavras ou em orações o nosso sentimento sobre Deus. Mas nós não devemos ser muito rápidos em condenar o profeta Jonas, uma vez que o nosso coração muitas vezes lamenta por quem Deus é. Por exemplo, pode ser que nós já tenhamos lamentado Deus ser santo
e nós não podermos fazer tudo o que a gente gostaria de fazer. Pode ser que nós já lamentamos o fato de Deus ser soberano, saber de todas as coisas e conhecer o que há na nossa mente e no nosso coração. Quem de nós nunca orou pedindo a Deus alguma coisa, certo de que Deus não ia conceder, porque não estava de acordo com a sua vontade, mas ainda assim lamentou e se frustrou, porque Deus simplesmente agiu como soberano que Ele é? Ou pior, quantas vezes nós lamentamos a Deus pelo culto? Quantas vezes nós lamentamos, seja pelo compromisso de cultuar, ou porque não podemos cultuar como nós bem entendemos? O fato é que nós muitas vezes nos aproximamos de Deus lamentando ou nos entristecendo por quem Deus é, e isso faz com que o nosso culto não seja aceito por Deus. Mas por que nós fazemos isso? Por causa daquilo que está no nosso coração: orgulho, egoísmo, soberba, cobiça, idolatria, todas essas coisas fomentando o nosso coração a nos entristecer por quem Deus é. E esses sentimentos, entretanto, jamais podem estar presentes no culto ao Senhor. Nós não podemos lamentar por quem Deus é. Nós não podemos lamentar pela justiça de Deus. Nós não podemos lamentar pela onisciência de Deus. Nós não podemos lamentar pela santidade de Deus. Ao contrário, essas coisas devem nos fazer nos prostrar humildemente diante dele e entregar a ele um culto que é digno dele e que o agrada. Lamentar por quem Deus é o caminho da idolatria. É o caminho de produzir na nossa mente e no nosso coração um Deus diferente daquele que Ele de fato é, e o sirvamos como se estivéssemos servindo ao Deus verdadeiro. Irmãos, nós começamos ontem à noite a exposição do capítulo 10. Ontem nós vimos o 1º ao 3º versículo, onde aprendemos que Nadab e Abiú se apresentaram diante do Senhor com fogo estranho, coisas que o Senhor não havia ordenado, e por isso foram rejeitados diante do Senhor e foram mortos pelo Senhor. E eles foram mortos por causa da justiça de Deus. Justiça de Deus, que é o tema dos versículos seguintes. A justiça de Deus provocou a morte de Nadab e Abiú, os 2 filhos de Arão. A justiça de Deus provoca a morte e o queimar dos sacrifícios quando são oferecidos de maneira vicária a Deus. E a justiça de Deus provocou a morte deles por se apresentarem diante de Deus confiados em si mesmos, quando na verdade deveriam ter se apresentado confiados na instrução do Senhor. Portanto, os versículos 4 a 7 vão destacar a justiça de Deus em fazer aquilo que ele fez com Nadab e Abiú, destacando para Arão e para os seus filhos que ficaram, que eles deveriam continuar o culto sem lamentar por quem Deus era, sem lamentar por aquilo que Deus havia feito. E lembrando que eles estavam no mesmo dia, na mesma cerimônia, as coisas estão acontecendo ao mesmo tempo, mas o que Deus diz para Arão? O culto continua, e o culto continua com alegria. O versículo anterior ao que nós lemos encerra dizendo que Arão se calou. Ele foi detido por aquilo que Deus é. Ele foi detido pela santidade de Deus. E esse é o tom dos versículos seguintes. Sendo detido por aquilo que Deus é, o culto deve continuar, sem nenhum tipo de lamento ou tristeza por quem Deus é. Irmãos, como que se porta diante do Senhor o seu povo, diante daquilo que Deus é? Para nós cultuarmos a Deus de uma maneira que seja aceitável e para que nós tenhamos alegria e prazer na justiça de Deus e na santidade de Deus, a primeira coisa que o texto ensina que deve ser feito é que toda injustiça deve ser retirada do culto e deve ser retirada do meio do povo de Deus. Não lamentar pela justiça de Deus começa justamente pela retirada daquilo que provocaria o senso de justiça de Deus no culto. E aquilo que é conhecido como inaceitável a Deus não pode ser mantido no culto por causa do pecado. Veja o versículo 4. Então Moisés chamou a Misael e Eusafã, filhos de Uziel, tio de Arão, e disse-lhes: Chegai e tirai vossos irmãos de diante do santuário para fora do arraial.
Chegaram-se, pois, e os levaram nas suas túnicas para fora do arraial, como Moisés tinha dito. Veja que existem algumas afirmações aqui muito parecidas, uma ordem e a obediência. Veja como é parecido. Chegai, tirai vossos irmãos para fora do arraial. Chegaram-se, tiraram pelas túnicas para fora do arraial. O texto mostra que aquilo que foi ordenado foi imediatamente cumprido pelos parentes de Arão. Mas perceba que o temor havia, porque a mesma coisa que Nadab e Abiú fizeram, eles tinham que fazer agora. Os irmãos que estiveram aqui ontem, lembram que eu mencionei que a palavra trazer é a mesma palavra de aproximar, chegar diante do Senhor. E a ordem aqui é a mesma: chegai, se aproximai diante do Senhor para tirar dali os seus irmãos. A ação foi a mesma, mas com um propósito diferente. Enquanto Nadab e Abiú se achegaram a Deus para trazer coisas que o Senhor não ordenou, a segurança de Eusafã e de Misael estava justamente em se aproximar do Senhor para fazer o que Deus havia ordenado, e o que Deus ordenou foi para retirar dali a impureza e a injustiça. O texto diz que esses que foram chamados por Moisés para tirar aqueles homens dali eram irmãos de Israel, irmãos dentre os sacerdotes. Aqueles que representavam diante de Deus pessoas próximas, iguais a eles. E o texto diz que eles pegaram pelas túnicas. Essa observação é muito interessante, porque se nós observarmos os capítulos anteriores de Levítico, quando Deus ordena que a túnica fosse construída ou fosse tecida, as roupas dos sacerdotes, elas eram muito semelhantes ao tabernáculo. O tabernáculo era feito com um tipo de pano, um tipo de cor, um tipo de laçado. A túnica e a roupa sacerdotal era feita exatamente da mesma forma, o mesmo tecido, as mesmas cores, o mesmo laçado, porque a ideia é que quando o sacerdote entrasse no tabernáculo vestido com as suas roupas sacerdotais, ele estaria vestido do próprio tabernáculo. Por exemplo, quando nós observamos na televisão, ou mesmo no local, uma torcida de futebol, quando eles estão todos uniformizados, a gente não consegue identificar uma pessoa ou outra, porque há uma mistura da mesma cor ali que parece que estamos vendo o mesmo homem, a mesma pessoa. O sacerdote entrar no tabernáculo com as suas roupas significava que agora ele estava se misturando ao tabernáculo, ele estava se revestindo da santidade daquele lugar. Por isso, quando o texto diz que eles pegaram aqueles dois homens pelas túnicas, é um sinal de que as túnicas não foram queimadas pelo fogo do Senhor. Os homens, os pecadores, os ímpios, eles foram queimados, mas a santidade que estava envolta naqueles homens não foram queimadas, de maneira que elas puderam servir para que os homens tirassem aqueles corpos dali sem se tornar impuros, como aconteceria se eles tivessem tocado em algum morto. Então, esses homens se aproximaram debaixo de ordenança de Deus para purificar o tabernáculo, retirando aqueles homens que foram impuros diante do Senhor. E o texto diz que eles deveriam ser levados para fora do arraial. Levar para fora do arraial era para levar para um lugar de impurezas. Também no livro de Levítico, onde os lugares geográficos são muito importantes, fora do arraial ou deserto significava um local longe do Senhor, longe da aliança, um lugar de maldição de Deus. Por isso, para lá iam as pessoas impuras, iam as pessoas leprosas, porque simbolizavam aqueles que estavam debaixo da maldição de Deus. Toda impureza deveria ser levada para longe do Senhor. Portanto, irmãos, foi retirado do santuário aquilo que Deus não aceitou. Eram irmãos, eram sacerdotes, mas eram impuros. E por causa da sua impureza morreram diante do Senhor. E por isso foram retirados de diante do Senhor. E meus irmãos, permanecer com algo que é inaceitável a Deus é sinônimo de lamentar a justiça de Deus. Permanecer com aqueles homens ali no santuário mortos significaria ter mais apreço por aqueles dois homens do que pela santidade do tabernáculo de Deus.
Permanecer com aqueles homens ali significaria que teria mais apreço por aqueles dois ímpios que entraram de maneira não ordenada do que por aquilo que estava acontecendo naquele tabernáculo. Permanecer com eles ali seria demorar em tirar aquilo que simbolizava a justiça santa de Deus. Ou seja, permanecer com aqueles homens ali e não se adiantar em retirá-los dali, demonstrava maior apreço por aqueles que morreram na injustiça do que pela justiça de Deus. E meus irmãos, é assim toda vez que nós não retiramos do culto aquilo que nós sabemos que desagrada ao Senhor, a começar do nosso próprio coração. É assim que nós fazemos e é por isso que nós fazemos todas as vezes que nós aprendemos sobre aquilo que é justo, santo e correto, mas preferimos permanecer nos nossos próprios caminhos. Nós lamentamos pela justiça de Deus. Quando nós resolvemos ou decidimos no nosso coração preservar aquilo no culto que é humanista, que permanece o homem no centro, ou que satisfaz o homem, isso não é nada diferente de lamentar porque Deus é santo e justo e manter aquilo que afasta o culto do ordenado pelo Senhor. Por isso, um culto aceitável a Deus começa por retirar do culto tudo aquilo que é impuro, tudo aquilo que é humano, tudo aquilo que tem o homem como centro, tudo aquilo que lembra o que o homem é e tudo aquilo que lamenta ou nega a santidade de Deus e a justiça de Deus. Portanto, irmãos, é necessário retirar a impureza do culto ao Senhor. Mas não é suficiente fazer isso apenas de maneira visível ou superficialmente. É necessário que o nosso coração esteja envolvido em retirar, a começar de nós mesmos, tudo aquilo que pode macular a adoração ao Senhor. E é isso que o texto continua ensinando, porque agora o texto se volta para Arão e para os seus dois filhos que ficaram, aqueles que pessoalmente foram mais atingidos pela morte de Nadab e Abiú. E lendo o texto, nós percebemos que lamentar pela justiça de Deus não tinha como principal manifestação a retirada daqueles homens dali, mas o próprio coração e as atitudes do sumo sacerdote e de seus filhos deveriam manifestar o contentamento com a justiça de Deus. Veja os versículos 6 em diante. Moisés disse a Arão e a seus filhos Eleazar e Itamar: Não desgrenheis os cabelos, nem rasgueis as vossas vestes, para que não morrais. Nem venha grande ira sobre toda a congregação. Mas vossos irmãos, toda a casa de Israel, lamentem o incêndio que o Senhor suscitou. Não saireis da porta da tenda da congregação, para que não morrais. Porque está sobre vós o óleo da unção do Senhor. E fizeram conforme a palavra de Moisés. Perceba, irmãos, que há uma distinção entre os sacerdotes, o sumo sacerdote e todo o restante do povo de Deus. Os sacerdotes, os filhos de Arão e o sumo sacerdote, o pai de Nadab e Abiú, deveriam continuar com aquilo que eles estavam fazendo da mesma forma. Não deveria ou não poderia haver neles nenhuma manifestação de lamento por aquilo que Deus fez. Nós temos algumas afirmações aqui parecidas. Não fazer algo para que não aconteça algo. O texto diz assim: Não desgrenheis os cabelos, nem rasgueis vossas vestes, para que não morrais. Não saireis da porta da tenda da congregação, para que não morrais. Essas duas afirmações, elas nos mostram que eles não poderiam abandonar nem o posto, nem a função, nem o culto para lamentar por aqueles que haviam morrido pelo Senhor. Mas qual é o sentido dessas coisas? Por que não lamentar? Quando o texto fala de desgrenhar o cabelo e rasgar as vestes, no Antigo Testamento, essa ação de rasgar as vestes era uma ação de arrependimento ou de profunda tristeza. Nós vemos até no livro do próprio Jonas, que eu mencionei anteriormente, que o rei, quando ouviu a mensagem de Deus, ele rasgou as vestes, se vestiu de pano de saco e se humilhou diante do Senhor.
Assim também são outras passagens na Bíblia em que, em profunda tristeza, os homens rasgaram as suas vestes, como, por exemplo, quando descobriram que a arca do Senhor havia sido tomada pelos filisteus. Mas quando nós chegamos em Levítico, nós vemos que o próprio livro de Levítico nos mostra qual é o sentido nesse texto de rasgar as vestes. No capítulo 13, versículo 45, ele nos mostra o que deveria ser feito com o leproso. Lá no capítulo 13 de Levítico, é uma série de leis que deveriam ser praticadas com aquele que se apresentasse como leproso. Leproso aqui, irmãos, no livro de Levítico e no Antigo Testamento, não é necessariamente aquilo que nós conhecemos como lepra hoje, ou hanseníase. A lepra, no texto bíblico, era algum tipo de doença de pele que envolvia o sair sangue e perder a pele, e essas doenças, né, que são chamadas na Bíblia como lepra, elas tinham uma característica: elas eram o sinal ou uma demonstração de maldição de Deus. Não era apenas uma doença, era como se Deus estivesse amaldiçoando o leproso. Então, o texto de Levítico 13, 45, diz que o sacerdote deveria rasgar as vestes do leproso, desgrenhar os seus cabelos e mandá-lo para fora do arraial. Por quê? Porque ele tinha sobre si um sinal de ser amaldiçoado por Deus. Por exemplo, foi o que aconteceu em Números 12 com Miriam, quando ela se rebelou contra Moisés e ela se tornou leprosa. Foi o que aconteceu com o rei Jotão, quando entrou no santuário e quis sacrificar o que não lhe era permitido, e o Senhor o fez leproso. Então a lepra era um sinal de maldição de Deus. Portanto, assim como o leproso era visto como amaldiçoado por Deus, se o sacerdote rasgasse as suas vestes em luto e bagunçasse o seu cabelo ou até arrancasse os seus cabelos em sinal de luto, ele estava se classificando como amaldiçoado por Deus. Ele estava se colocando como alguém que, em vez de estar debaixo da graça e da misericórdia de Deus, estaria se comparando com alguém amaldiçoado por Deus. Portanto, Moisés diz a Arão: você não vai manifestar nenhum sentimento como se Deus tivesse amaldiçoado vocês, porque o que Deus fez é justo, Ele é justo e Ele é santo. Além disso, o texto diz também que eles não poderiam sair da tenda da congregação, eles não poderiam abandonar o culto ao Senhor. Havia duas situações acontecendo ali: o culto e o luto, o culto e o funeral, quando aqueles dois homens retiraram Nadab e Abiú. Mas o que Deus diz é que eles não deveriam abandonar o culto, eles deveriam permanecer onde eles estavam, fazendo o que eles deveriam fazer, porque o culto ao Senhor, para aqueles homens, deveria ser mais importante de todo o resto que estaria acontecendo ali. Meus irmãos, o serviço santo prestado a Deus deveria permanecer da mesma forma por quem Deus é, o Deus justo e o Deus santo. Portanto, o silêncio de Arão, que nós vimos no versículo 3, deveria ser o silêncio de todos os sacerdotes, dos demais filhos de Arão. Todos eles deveriam entender e ver a justiça de Deus como aquilo que é suficiente para aplacar o seu lamento ou a sua tristeza, e aquilo que Deus é, a sua santidade, deveria levá-los a permanecer cultuando a Deus da mesma maneira e servindo ao Senhor da mesma maneira. Meus irmãos, é inaceitável que Deus e a sua justiça sejam rejeitados como se fosse injustiça. Manifestar tristeza e luto pela santidade de Deus significaria dizer que Deus foi injusto. Se comportar como amaldiçoados por Deus transformaria a justiça de Deus em maldição. E abandonar o tabernáculo significaria dizer que os filhos daquele homem eram mais importantes do que o serviço prestado ao Senhor em nome de todo um povo, de todo o povo de Israel. Meus irmãos, como é o culto que Deus rejeita? É um culto em que se lamenta por quem Deus é. É um culto em que se lamenta pela justiça e pela santidade de Deus.
Meus irmãos, o que é o culto? O culto é justamente a celebração da justiça de Deus. Celebra-se o culto porque a justiça de Deus expiou os pecados daqueles que ele elegeu por meio de um sacrifício aceitável por ele. Celebra-se o culto no poder do sacrifício de Cristo ou por causa do sacrifício de Cristo, manifestando uma justiça singular de Deus. Irmãos, nós podemos cultuar a Deus porque Deus foi justo ao ponto de matar o seu próprio filho quando ele tomou sobre si a culpa do pecado que era meu, que era seu. Então, a celebração do culto é a celebração da justiça de Deus. Qual justiça? O pecado trouxe separação entre Deus e o homem, o pecado trouxe morte espiritual e uma promessa de condenação eterna, mas para haver restauração desse relacionamento, a dívida entre o homem e Deus, uma dívida eterna, deveria ser paga. Deus não poderia, justamente por causa da sua justiça, nos salvar, sem que essa dívida fosse paga e fosse quitada a santidade de Deus. Mas Deus não queria deixar de ter comunhão com homens que Ele escolheu justamente para isso, para pertencerem a Ele. E Deus foi tão justo que Ele, para nos salvar, e como diz Romanos 3,26, para ser ao mesmo tempo justo e justificador daqueles que creem, enviou seu Filho, para que Ele morresse pelos nossos pecados. Portanto, no culto, nós celebramos a justiça de um Deus que, para nos salvar, não deixou de cobrar a dívida que era devida a cada um de nós, mas a cobrou do seu próprio Filho em nosso lugar. Deus é justo quando Ele concede salvação aos que creem. É justo com Cristo, porque Ele morreu por eles. É justo com Ele mesmo, porque Ele enviou seu Filho. Deus é justo quando Ele não concede salvação a quem não crê. Isso é justo com Cristo, isso é justo com o próprio Deus. Deus é justo quando Ele não concede salvação por meio de obras ou méritos humanos, porque são totalmente insuficientes diante da santidade de Deus. Deus é justo ao conceder salvação a quem Ele deseja salvar, porque ninguém merecia, e quando Ele escolhe um ou outro, Ele é plenamente justo. Portanto, o culto é a celebração da justiça salvadora de Deus, e o culto jamais pode ser prestado ao Senhor com sentimento de tristeza, porque Ele é justo. A justiça de Deus é a nossa glória, a justiça de Deus é a nossa salvação. Mas o que significa cultuar com lamento? Como que isso pode acontecer? Veja, irmãos, quando é rejeitada a soberania de Deus na salvação do homem, existe um lamento por quem Deus é. Quando várias doutrinas e heresias por aí presentes nas igrejas se levantam contra a soberania de Deus na eleição e na reprovação do homem, e quando cria-se uma série de ferramentas humanas para que o homem seja o autor ou pelo menos o cooperador da sua salvação, isso é lamentar por quem Deus é. Quando se diz assim, mas Deus não pode escolher, ou quando se diz, o homem tem sim sua escolha, isso é lamentar porque Deus é um Deus soberano e faz tudo como lhe agrada, do jeito que Ele quer. Isso é rejeitar, porque a salvação é uma obra divina e Ele tem direito de escolher quem Ele quer. Como diz Paulo em Romanos, ou não teria poder o oleiro sobre a massa? Rejeitar a soberania de Deus significa defender a justiça humana, e ela não se mantém de pé diante daquele que é eternamente justo. Quando se rejeita a mensagem de condenação que o Evangelho entrega aos incrédulos, é lamentar pela justiça de Deus. Quando se prega sobre inferno, condenação, rejeição
endurecimento e tudo aquilo que está envolto na condenação do ímpio. Quando se vê uma mensagem assim como algo duro demais, quando se entende essa mensagem como fora da época e aquilo que vai, na verdade, afastar as pessoas do Evangelho, na verdade, se está lamentando por quem Deus é. Mas por quê? Meus irmãos, se Deus não deixou de condenar o seu próprio Filho quando ele se fez pecado por nós, é justo que Deus não condene aqueles que são pecadores? Portanto, tentar amenizar a mensagem do Evangelho para que ela se torne agradável aos corações e mentes humanas é lamentar pelo que Deus é. A justiça de Deus exige que todos sejam condenados ou tenham a sua dívida devidamente paga. Quando há rejeição de um culto orientado para Deus e não para os homens, lamenta-se pela justiça e santidade de Deus. A justiça celebrada no culto é a de Deus, e só Ele deve ser adorado. E quando um outro objeto de adoração entra no culto, ainda que de maneira sutil, está se lamentando o fato de que a única pessoa que importa ser louvada aqui é o Senhor. Sentir incômodo com dizer ou afirmar que tudo é para o Senhor é lamentar a justiça de Deus. É lamentar o fato de que no culto não sobra nem uma beiradinha para nos agradar. É lamentar porque Deus é o Deus soberano. A função primordial do culto não é evangelizar. A função primordial do culto não é ter comunhão com os crentes. A função primordial do culto não é nós ouvirmos uma boa palavra. A função primordial do culto é adorar a Deus e bendizer os seus atributos e louvá-lo por quem Ele é, louvá-lo porque Ele salva, mas também porque Ele não salva quando Ele não quer, porque Ele faz coisas boas a seu povo, mas também porque Ele permite coisas ruins. É louvar por quem Deus é, independentemente do que Ele faz. Rejeitar a exortação da palavra quanto aos pecados e mazelas do nosso coração é lamentar a justiça de Deus. Quando nós ouvimos a instrução da palavra e quando ela atinge o nosso coração, nos mostrando aquilo em que temos errado, e quando gera incômodo em nós e fechamos os ouvidos para isso, nós estamos lamentando por quem Deus é. Porque a justiça de Deus expiou os nossos pecados para nos fazer mais santos. Se nós não desejamos ser mais santos, ou se a palavra não está sendo recebida com alegria para nos fazer mais parecidos com Cristo, nós estamos lamentando pela justiça e pela santidade de Deus. Como diz um teólogo, que a santidade é o lado visível da salvação, é aquilo que nós vemos, é o testemunho que nós vemos naqueles que foram salvos e que creram, mas se nós não desejamos nos tornar mais santos, na verdade, nós fazemos como Israel, que lamentamos a saída do Egito. Lamentamos por não estar lá mais. Rejeitar a congregação dada por Deus, para que haja um culto agradável a Ele, é lamentar pela justiça de Deus. Porque os irmãos em Cristo são instrumentos para a nossa santificação. O versículo 4 de Levítico 10 nos diz isso. Os irmãos de Nadab e Abiú, aqueles que eram do mesmo povo, foram responsáveis por purificar aquele tabernáculo. Assim, a igreja é ferramenta do Senhor para a nossa santificação. A igreja do Senhor, a congregação dos santos, que nós afirmamos crer no credo apostólico, a comunhão dos santos é instrumento poderosíssimo de Deus para a nossa santificação. Mas todas as vezes que nós rejeitamos o povo de Deus, todas as vezes que nós não amamos o povo de Deus, todas as vezes que temos o desejo de não ter comunhão com o povo de Deus, nada mais estamos fazendo do que lamentar pela justiça de Deus. Porque foi o povo que Deus nos deu, foi a família, foi o corpo que Deus nos enxertou nele por meio de Cristo. Irmãos, qual é o culto que Deus rejeita? Um culto em que há lamento por aquilo que Deus é. E como eu disse, o lamento nem sempre ele vem em palavras, como as palavras de Jonas. O lamento muitas vezes vem nas nossas atitudes de não querermos nos prostrar diante do Senhor, de não querermos servi-lo com alegria de coração.
Então, como que nós devemos nos apresentar diante do Senhor para cultuá-lo? Nós devemos, como nós lemos várias vezes nessa liturgia de hoje, nos apresentar diante do Senhor com alegria. Nos alegrarmos sempre no Senhor. Ter a alegria do Senhor como nossa força. Nós nos apresentarmos jubilosos, não pelo que Deus faz, mas primeiro pelo que Deus é, e descansarmos à sombra do Onipotente. Primeiro temos que retirar de nós tudo aquilo que é imundo, todo orgulho, toda soberba, sentimento de justiça própria no culto, ideia de que merecemos algo, ideia de que algo precisa nos agradar. Devemos retirar todas essas coisas do nosso coração. Devemos retirar tudo que é pecaminoso dentro de nós e que nos faz lamentar pela santidade de Deus. Devemos manter o nosso coração e alimentá-lo na palavra de Deus, na santidade que o Espírito promove em nós pela santidade, e retirar de nós tudo que é comum ao velho homem. Como que nós fazemos isso? Pelo Espírito e pela palavra, e a palavra como instrumento do Espírito, nos santificando. Nós fazemos isso quando nós rejeitamos toda manifestação de tristeza pela justiça de Deus. Nós fazemos isso crendo que Deus é justo na eleição dos salvos, na reprovação dos ímpios, e louvá-lo por isso. Nós fazemos isso crendo que Deus é justo ao salvar e que Ele é justo ao condenar, e adorá-lo por isso. Nós fazemos isso, prestamos um culto ao Senhor, rejeitando todos os falsos ensinos que buscam fazer o homem se sentir melhor consigo mesmo e com seus pecados diante de Deus, nos colocando em arrependimento diante do Senhor, confessando a Ele que muitas vezes queremos ver o nosso ego massageado na igreja e no culto, mas voltando os nossos olhos a Ele e reconhecendo que toda adoração, todo louvor, todo serviço, toda obediência deve ser entregue ao Senhor. Cultuar a Deus, meus irmãos, é louvar quem Deus é. E louvar a quem Deus é deve suscitar em nós, que estamos em Cristo, alegria, satisfação e júbilo, porque tudo aquilo que Deus revela de si mesmo, revela que Ele é santo, que Ele é gracioso e que Ele é compassivo. Talvez nós não tenhamos coragem de assumir, como Jonas assumiu na sua oração. Talvez nós lamentamos pela forma como Deus faz as coisas, por sua santidade, por sua justiça. Mas não é assim o culto ao Senhor. Estejamos aqui, meus irmãos, em espírito e em verdade, para celebrar e cultuar ao Senhor pelo que Ele é, pelas suas perfeições, por seus atributos. Esse é o culto aceitável a Deus. Que o Senhor nos abençoe e que o Senhor nos faça ter alegria verdadeira no Senhor e alegria verdadeira no culto a Ele.